Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paloma. Hoje a gente vai resolver o exame discursivo de Química da UERJ de 2024, tá? Falando um pouquinho sobre a prova com vocês, eu quero que vocês percebam que as primeiras questões são sempre questões mais tranquilas, especialmente essa 1. São questões de nível bem mais tranquilo, são questões muito importantes, tá? Mas por elas serem mais fáceis, eu preciso que a gente tenha muita atenção aos comandos. Porque pergunta algo tão simples que a gente às vezes não presta atenção a respeito de como responder aquela questão. Então, é isso que a gente vai focar. E aí a gente vê que a partir da questão 6, a prova já começa a ficar um pouco mais complicada, tá bom? Então, o que eu vou pedir é muita atenção aos comandos, é o que eu já estou destacando aqui na questão 1, ok? Então, vou ler a questão 1 com vocês. O elemento químico carbono, fundamental na constituição dos compostos orgânicos, apresenta 3 isótopos, dentre eles o carbono 14, que é instável e, ao decair, emite uma partícula beta. Identifique o número de prótons desse elemento químico. Em seguida, determine o número de nêutrons do carbono 14 e nomeie o elemento químico formado em seu decaimento. Então vamos lá, são 3 comandos. Eu tenho um identifique o número de prótons, tenho um determine o número de nêutrons e tenho um nomeie o elemento químico. O que eu preciso que você faça? Primeiro, marque isso na sua prova, para você não esquecer de nenhuma das perguntas. E depois disso, a primeira pergunta é o número de prótons. Pessoal, essa informação está na tabela periódica. Quando ele me fala que a gente tem o carbono 14, e o que eu quero é o número de prótons, ou seja, o número atômico que eu acho na tabela. Então, aqui, o que eu preciso que você saiba é que a gente vai consultar na tabela periódica. É só ir lá e olhar. Então, eu vou lá olhar o número. Logo, na minha resposta, identifique é um comando muito direto. É só você chegar lá e colocar o número. E aqui eu vou te dizer que o número é o 6. Check nessa, a gente vai para a próxima, determine o número de nêutrons. E aí, repara, a gente tem o número de massa, número de prótons. Para achar o número de nêutrons, tem uma formulinha. Por isso, eu preciso que antes você escreva essa fórmula. Classicona, né? É o A é igual a P mais N. Importante que, mesmo sendo um comando determine, se tem conta, você precisa colocar ali, mesmo que seja uma conta simples como essa. E aí, substituindo, a gente vai ter A, 14, P, 6, mais N. E aí, a gente acha N igual a 8. Tudo bem? Então, resposta aqui, número de nêutrons igual a 8, mas tem que ter a conta, ok? Comando determine é direto, mas se envolve conta, tem que colocar. Depois disso, a gente tem um nomeio o elemento químico do elemento, que é o carbono 14. E diz também que ele é um emissor beta. Vou botar o carbono 14, número de massa em cima, e ele emite, então ele sozinho vai emitir uma partícula beta. O que você precisa lembrar é que eu vou ter massa 0 e carga menos 1 e vai produzir um novo elemento químico. Eu sei que a massa de um lado é igual à massa do outro, então se eu tenho 14 aqui, 0 vai ser 14 também. No entanto, isso aqui não serviu de nada para mim, por enquanto, porque se eu quero saber o elemento químico, o que determina o elemento químico é o número atômico. Então, repara, se aqui é 6 e aqui é menos 1 para dar 6, eu preciso botar um 7 aqui. Então, 6 é igual a 7 menos 1. Tá dando igualzinho. E aí, consultando a tabela periódica, a gente vê que o elemento de número atômico 7 é o nitrogênio. E aí, cuidado que você precisa ter. A questão pediu nomeio. Esse raciocínio é rascunho, tá? Não precisa dele. Mas se é nomeio o elemento, o cuidado não representa o símbolo. Eu preciso do nome. Então, aqui, nossa resposta vai ser nitrogênio. Outro cuidado importante que eu quero que vocês tenham é que muita gente acha que tem que olhar
a massa na tabela. E não precisa, porque nessa questão ele especificou o isótopo, é o carbono 14. Então, ó, a conta que eu fiz aqui foi com a massa 14 e aqui na minha equação nuclear eu usei 14, beleza? Voltamos agora com a questão 2, vou ler com vocês. O emprego de mercúrio em atividade de garimpo ilegal é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Nessas atividades, o ouro é separado das impurezas por meio da ligação interatômica que ele forma com o mercúrio, produzindo uma liga denominada amálgama. Posteriormente, com o aquecimento dessa liga, ouro e mercúrio são separados. Observe na tabela as temperaturas de ebulição desses metais. Estou vendo aí mercúrio 357 e ouro 2.700 graus Celsius. Nomeie a ligação interatômica formada entre o mercúrio e o ouro. Indique ainda o metal que irá vaporizar primeiro com o aquecimento da amálgama, justificando sua resposta. Já coloquei aqui no quadro os comandos. Tenho 3 comandos, um nomeie, um indique e um justifique. O comando mais complexo que tem aqui é o justifique, é um dos que mais dá trabalho de escrever. Já eu falo dele com você. Antes disso, a gente tem nomeie ligação interatômica, opções de ligações interatômicas, iônica covalente metálica. As ligações intermoleculares, que são do tipo de polo induzido, de polo permanente, e ligação de hidrogênio. Falei interatômica, tenho essas 3 opções. E aí, eu anotei aqui para você no esqueminha, mais ou menos como que funciona essa divisão. A ligação iônica ocorre entre metal, porque metal tende a perder elétron, e ametal, que tende a ganhar elétrons. O hidrogênio ele não tem uma classificação. No entanto, para se estabilizar, ele também deve ganhar um elétron. Ele tem 1 e vai ficar igual ao hélio, que tem 2. Então, ele tende a ganhar. Por isso, vocês vão reparar que aqui no esquema, sempre que aparece ametal, aparece hidrogênio também. Covalente vai ser entre ametais ou hidrogênio, então posso ter ametal com ametal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. Ametálico ocorre entre metais, ocorre em ligas metálicas também, ok? E aí, como aqui a gente está falando de amálgama de ouro e mercúrio, são 2 metais, então não tenho dúvida que aqui a minha ligação interatômica é metálica. E aí, como é nomeie, é só escrever ligação metálica e ir para a próxima. Não tem que justificar, não tem que dizer o porquê. Só isso mesmo. Algo que eu coloquei aqui para a gente dar uma aprofundada nessa questão aí de ligação interatômica foi a diferença de eletronegatividade. A gente diz que quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos ligados é igual ou maior que 1,7, essa ligação é iônica. E quando é menor que 1,7, essa ligação é covalente. Mas assim, tenha um certo cuidado nos valores de 1 a 2, porque existem exceções. Tem uma exceção clássica até, que é o HF, que a diferença de eletronegatividade dá 1,9 e seria iônica, mas não é covalente. Então, valores entre 1 e 2 eu peço para você ter atenção, ok? Mas acima de 2 com certeza é iônico e abaixo de 1 com certeza é covalente. A próxima pergunta é: indique o metal que vai vaporizar primeiro. Olhando os pontos de ebulição, a gente consegue dizer, né? Vai vaporizar primeiro, vira vapor primeiro, entra em ebulição primeiro, aquele que tem menor temperatura de ebulição. Então, eu já sei que nesse caso a gente está falando do mercúrio. Então, indique o metal, não especificou símbolo ou nome, então vou colocar como está na questão. Vou colocar aqui o mercúrio. E a gente tem um comando justifique. Esse comando justifique é basicamente o que você pensou para chegar lá. Você botou que é mercúrio por quê? Porque eu vi que ele tem menor temperatura de ebulição. Então, é essa a sua justificativa. Então, botei mercúrio, pois apresenta menor temperatura
de ebulição. E eu quero que você tenha isso em mente, que se eu tenho um comando justifique, o que eu preciso fazer é botar o que me fez chegar àquela resposta, tudo bem? É um comando que, apesar de ser mais complexo do que um nomeie, indique, ele é bem direto. Por que você escolheu aquilo? Por que você botou isso? Questão 3 já é uma questão que vai envolver uma conta um pouquinho mais complexa, tá? Uma questão que envolve termoquímica. Então vamos lá para a leitura da questão. Para contribuir com a captação de CO2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como principal componente da gasolina é o isoctano, C8H18, o processo industrial empregado se baseou na reação química representada pela seguinte equação não balanceada. Observe na tabela as entalpias padrão de formação das substâncias que participam dessa reação. Após balancear a equação, determine a razão entre o número de mols de CO2 e H2. Calcule ainda a variação de entalpia da reação em quilojoules. Então tá, vamos lá. Pessoal, nessa questão a gente tem um determine a razão. Determine é direto, mas ele pediu uma razão, então existe um cálculo. E além disso, ele até falou, né, após balancear a equação. Então, nesse caso, a gente precisa demonstrar de onde saíram esses valores para você fazer essa razão. Então, a gente precisa colocar no espaço de resposta a equação balanceada. Então, vamos lá para o balanceamento dela aqui. Vou começar pelo carbono. Eu tenho 8 aqui, então vou botar um 8 aqui. Foi. Agora, eu tenho como opção o hidrogênio e o oxigênio. Naturalmente, a gente iria para o hidrogênio. Mas repara uma coisa. No lado dos reagentes, a gente só tem hidrogênio no H2. No lado dos produtos, a gente tem hidrogênio no C8H18 e na água. Então, o que eu sugiro que a gente faça? Passa pelo oxigênio, porque eu já sei que aqui a gente tem 8 vezes 2. A gente tem 16 oxigênios. E do outro lado, só tem oxigênio aqui. Então, a gente já pode vir aqui e botar o 16. Agora sim, eu tenho 32 hidrogênios aqui, mais 18, tá me dando 50. Aqui, como é H2, eu boto 25. E aí, como ele quer a razão entre o número de mols, não botei aqui o comando completo, né? Entre o número de mols de CO2 e H2, a gente coloca como resposta CO2 8, H2 25. Então, é um determine, sim, comando direto, mas existe um cálculo. Então, é imprescindível colocar essa equação balanceada lá, até porque no início da questão ele falou após balancear a equação. Depois a gente tem um calcule a entalpia, e nesse caso a gente vai calcular o ΔH a partir das entalpias de formação. Então eu começo botando a fórmula para você. Toda vez que é entalpia de formação, a gente vai usar produto menos reagente. E aí minha dica na UERJ é, bota a fórmula, depois substitui os valores, e aí resposta final. Botei a fórmula base, mas eu preciso substituir quais são os produtos, quais são os reagentes. Então, já anotei aqui, ó, que o meu primeiro produto é o C8H18, então a entalpia de formação dele, mais 16 vezes, tem que estar balanceado, 16 vezes a entalpia de formação da água, menos, agora sim, vou colocar os meus reagentes, 8 vezes o CO2, mais 25 vezes o H2. Nessa questão, a UERJ deu pra gente todas as entalpias de formação, mas tem uma que você deveria saber de cabeça. Substâncias simples apresentam entalpia de formação igual a 0. Nessa questão, a UERJ deu, mas não era obrigado. Então, é algo que você tem que saber, tá bom? Então, já vou botar aqui que para o meu H2, a entalpia de formação é 0. E aí, sim, vou substituir os meus valores. ΔH, então, vai ficar C8H18, a entalpia é menos 209. Depois, a gente tem 16 vezes a entalpia de formação da água, que é menos 286. Botei o sinal de negativo aqui,
que é o sinal da fórmula. Para eu não me confundir, eu sempre abro um colchetezinho aqui. E aí vai ficar 8 vezes a entalpia de formação do CO2, que é menos 394. Feito isso, a gente chega na resposta final, que dá pra gente aí, ΔH igual a menos 1.633 kJ. Então, repara numa coisa, você não precisa botar a matemática. Eu não te mostrei 16 vezes menos 286, como que eu fiz essa conta, não precisa, tá? O que você precisa é, bota a fórmula direitinho, usei essa fórmula, apliquei a fórmula aqui ainda sem valores, substitua os valores e resposta final. Resposta final sempre com unidade, né? É em quilojoules. Feito isso, terminamos a questão 3. Pessoal, vamos para a questão 4 agora. O gluconato de zinco, que está presente em alguns suplementos alimentares, possui a seguinte fórmula estrutural. Considere 0,5 ml de solução aquosa dessa substância contendo 2 mg de zinco 2+. Nomeie a função orgânica a qual pertence o gluconato de zinco e, em seguida, calcule o número de isômeros ópticos ativos do íon gluconato e determine a concentração de Zn2+, em mol por litro na solução. Então, aqui a gente tem 3 comandos. Nomeie, calcule e determine. Repara que tanto calcule quanto determine envolvem cálculos. Então, em ambos, a gente tem que colocar esses cálculos na folha de resposta. O primeiro, nomeie a função orgânica. Esse você pode dar mole, olhar para essa substância e pensar, nossa, tem várias funções orgânicas. Mas ele fala que é o gluconato de zinco. Esse ato de metal, ato de zinco, mostra que ele é um sal, tá bom? E repara nessa estrutura. Eu tenho aqui, ó, o carboxilato, tá bom? Tenho carboxilato e aqui eu tenho o meu íon Zn2+. Então, o que ele está perguntando é a função do composto. E aí, esse composto, como ele fala que é o gluconato de zinco, a gente dá como resposta a função sal, tá? E aí a gente pode botar sal orgânico ou sal carboxilato. No gabarito eles colocaram também sal de ácido carboxílico. Importante é que bote que é um sal. Aqui eu vou botar sal orgânico. Nomeie bem direto sal orgânico, não tenho que colocar nada além disso. Agora, calcule o número de isômeros ópticos do gluconato. Aí sim eu vou precisar da formulinha, né? E do cálculo ali na questão. Mas, ó, eu sei que o número de isômeros ópticos é 2 elevado a N, em que N é o número de carbonos assimétricos que tem na molécula. Então, a gente vai ter que olhar para essa molécula, eu coloquei ela aqui para a gente achar os carbonos assimétricos. Bom, primeira coisa que eu sei é, esse carbono aqui, eu não vou duvidar dele, eu não vou achar que ele é um carbono assimétrico. Porque ele é um carbono que tem ligação dupla. Quando o carbono tem dupla, consequentemente não tem como ele ser assimétrico, já que o assimétrico ele tem 4 ligantes diferentes. Quando um carbono ele faz uma dupla ligação, repara que ele nem vai ter os 4 ligantes. Ele vai ter alguma coisa ligada aqui, alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. Carbono com dupla, não desconfie. Agora vamos dar uma olhada nos outros. Tem algum outro carbono que você também não vai desconfiar? Você não vai pensar, putz, esse carbono aqui, vou conferir se os 4 são diferentes. Pô, esse aqui, ó. Não vou conferir o dele. Porque quando eu olho para ele e eu conto o número de hidrogênios que ele tem 2 hidrogênios. Então, se ele tem 2 Hs, eu tenho certeza que ele não é um carbono simétrico. Não tem como todos serem diferentes. Tem 2 Hs, então mais um que não vai ser analisado. Agora, olhando para os outros, repara, esse é assimétrico, esse é assimétrico, esse é assimétrico e esse aqui também. Por quê? Nesse aqui eu tenho OH desse lado, tenho um hidrogênio implícito, tenho isso aqui tudo diferente, isso aqui tudo. E isso vai ocorrer nos outros, ó, repara, OH
H implícito, isso aqui tudo, isso aqui tudo. Mesma coisa nos outros dois. Então, essa molécula ela tem 4 carbonos assimétricos. Coloquei 2 elevado a N. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 4. E vai dar pra gente 16 isômeros ópticos. Tem continha, então tem que vir lá, tem que colocar lá 2 elevado a N. Não precisa reescrever a molécula e marcar os carbonos assimétricos. Eu fiz isso com você porque a gente está desenvolvendo a questão. Não é necessário. Só essa parte aqui, 2 elevado a N. E aí, fica 2 elevado a 4, dando 16. Próximo comando é determine a concentração dos íons N2+ em mol por litro. Para fazer isso, eu tenho algumas informações, né? Ele me diz que tem 0,5 ml e nesse 0,5 ml tem 2 miligramas de zinco. Então, a primeira coisa que eu sei a massa que tem num volume. Então, deixa eu anotar isso aqui. Eu sei que eu tenho 2 miligramas de zinco num volume de 0,5 ml. Tá aí. Agora é o seguinte, você quer saber mol por litro. Então, eu sei que eu preciso de duas coisas. Preciso transformar essa massa de zinco em mol, e isso a gente vai ter que usar a massa molar, e eu tenho que passar para 1 litro, porque é mol por litro. Passar para 1 litro eu posso fazer agora, né? Venho aqui, ó, se eu tenho 2 miligramas de zinco em 0,5 ml, em 1 litro, em 1000 ml, eu vou ter aqui o meu X1. E aí, X1 tá me dando 4.000 miligramas por litro. 4.000, valor grande, né? Posso passar logo para grama? Isso aqui é a mesma coisa aqui. 4 gramas por litro. E repara na construção da minha regra de 3. Eu tenho 2 unidade miligrama e de quê? Zinco. Eu posso até melhorar isso aqui, né? Botando que é zinco 2+, é o íon zinco, tá bom? Então, 2 miligramas de zinco nesse volume. Importante dizer o quê? Unidade e de quê? De zinco, tá bom? Na minha organização da conta. Ainda não é a resposta porque eu tenho grama por litro e quero mol por litro. Vou na tabela periódica olhar a massa molar do zinco. Massa molar do zinco é 65,5. Então, 65,5 gramas do meu íon N2+, está para 1 mol. Como nesse caso eu tenho 4 gramas por litro, vou botar grama embaixo de grama, 4 gramas por litro e X2. X2 vai me dar, a conta não fica muito bonitinha, tá? Dá um valor quebrado. Vou colocar aqui como resposta 0,06 mol por litro. Se você fizer a conta direitinho, dá 0,061. Então, não tem problema a gente botar 0,06. E foi o gabarito que a UERJ colocou também. Então, 0,06. Repara os meus cuidados aqui, né? Tem uma organização e também tenho uma diferença aqui entre as incógnitas. Eu coloquei X1 e X2, tá bom? Posso fazer isso, posso também usar X e Y, mas é importante que você diferencie elas, ok? Não bota X em um e X no outro. Faz essa diferença. E aí, importante que isso aqui deve obrigatoriamente estar no espaço de resposta. Questão de química orgânica agora, para a gente fazer sobre propriedades físicas de compostos orgânicos. Então, vamos lá. Questão 5. As propriedades físicas dos compostos orgânicos estão relacionadas tanto com as estruturas de suas moléculas quanto com suas interações intermoleculares. Com base nesse princípio, considere as seguintes temperaturas de ebulição sob pressão atmosférica dos 3 isômeros planos de fórmula molecular C5H12. Escreva a nomenclatura oficial de cada isômero em ordem crescente de temperatura de ebulição. Determine ainda a porcentagem em massa de carbono presente nesses isômeros.
Então, pessoal, 2 comandos de novo. Eu tenho um, escreva a nomenclatura oficial, mas ele quer especificamente em ordem crescente de temperatura de ebulição. Anotei aqui as temperaturas de ebulição. A gente só tem que descobrir quais são os isômeros e relacioná-los a essa temperatura. Repara que nessa questão não existe nenhum justifique, nenhum calcule. Então, você vai descobrir qual isômero tem qual ponto de ebulição, mas não precisa justificar ou explicar. E depois a gente tem um determine com cálculo, né? Porque quer saber a porcentagem massa de carbono nesses isômeros. Então eu vou começar desenhando as minhas possibilidades para C5H12. Primeira possibilidade é um alcano de cadeia normal, não ramificada. C5H12, eu sei que ele vai ter o número de H's corretos, porque um C5H12 atende a fórmula, né? C5H12 atende a fórmula CnH2n mais 2, que é a fórmula dos alcanos. Então, eu sei que é um alcano. Cadeia aberta, sem ligação dupla. Agora, para eu pensar nos isômeros dele, eu vou começar a ramificar essa cadeia. Vou fazer agora a cadeia principal com 4 e uma ramificação, ou com 3 e 2 ramificações. Essas são as minhas possibilidades. Agora, o que eu preciso é comparar os pontos de ebulição. Eu sei que ponto de ebulição está relacionado à interação entre as moléculas. Então, imagina o seguinte, molécula de cadeia normal se aproxima de outra molécula de cadeia normal tranquilamente. Agora, quando a gente passa a ter uma ramificação, repara, se a cadeia ela não é mais normal, ela é ramificada, dificulta a aproximação dessas moléculas. Então, qual é a ideia? Quanto mais ramificada, mais difícil delas se aproximarem para interagir. Logo, eu sei que a mais ramificada é a que interage menos. Então, é que tem o menor ponto de ebulição. Posso te dizer, então, que A vai ser esse composto aqui. Porque ele é o mais ramificado, logo apresenta um menor ponto de ebulição 9,5 graus Celsius. Depois, B e C. O de maior ponto de ebulição vai ser o de cadeia normal, cadeia linear, a molécula consegue se aproximar bem. E o que ele pede é nomenclatura e ele quer em ordem crescente de temperatura de ebulição. Então, eu vou começar pela menor para maior, crescendo. Esse composto aqui, de menor, é o A. Qual o nome dele? Bom, cadeia principal é um propano, tenho 2 metis no propano, então eu vou te dizer que aqui a gente vai ter vai ter o dimetil, né? Dimetilpropano. Esse é o A, é o de menor ponto de ebulição. Depois, eu tenho o cadeia principal no B. Cadeia principal é um butano, mas tem o metil no butano. Então, vai ser metilbutano. E, por fim, o de cadeia normal, que é o pentano. Repara, pessoal, que eu não precisei em nenhum dos 2 casos ramificados dizer a posição da ramificação. Por quê? Não existe outra possibilidade de posição. Quando eu tenho um propano, a única posição que a ramificação pode estar é aqui. Então, eu não preciso dizer onde está o dimetil. E quando eu tenho um butano, minha única possibilidade é aqui. Porque, repara, se eu troco de posição, é igual. Você diria que aqui a posição é 1, 2, 3, 4. Então, na posição 2, aqui seria 1, 2, 3, 4. Não precisa. Também não é considerado errado se você fizer. Não precisa. Então, fica desse jeito. Repara aqui, eu escrevi com um espacinho entre o dimetil e o nome da cadeia principal, só para ficar mais fácil de você entender. Literalmente, os nomes se escrevem juntos, mas não tem problema nenhum em escrever separado, tá? Dá no mesmo, dimetilpropano, metilbutano e pentano. A próxima, determine a porcentagem massa de carbono nessa substância. Para isso que eu preciso da massa molar, tá?
o cálculo de massa molar ele não é obrigatório de vir na prova. Eu vou fazer aqui com você. Eu tenho o nosso C5H12. Vou ter aqui 5 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Essa massa eu peguei na tabela. Aqui a massa molar dele dá 72 gramas por mol. Então, o que eu quero que você perceba? A massa da substância inteira é 72. Então, eu posso te dizer que 72 gramas é o composto inteiro, é 100%. Mas como eu quero saber a porcentagem de carbono, dentro desses 72, qual é a massa de carbono? Pô, tá aqui, ó. 5 vezes 12 é esse 60 aqui. Então, eu vou te dizer que 60 gramas vai me dar a porcentagem de carbono. Feito isso, a gente coloca X igual a 83,33%. E fechamos.